Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. E o tema de hoje é: qual é a característica da minha personalidade que mais me atrapalha? Então, para vocês escolherem, tem aqui o elefantinho com a roupinha azul, o elefantinho com a roupinha azul claro e o elefantinho com a roupinha marrom, tá? Bom, hoje eu tive a sensação de fazer esse vídeo porque tem muitos aspectos da nossa personalidade que às vezes nos atrapalham. E às vezes a gente tem uma sensação de que personalidade a gente não pode mudar, às vezes tem muito apego a certos aspectos da nossa personalidade, mas acontece que às vezes a gente precisa ceder, né, para o nosso próprio desenvolvimento pessoal. Às vezes a gente precisa se liberar de certos apegos às nossas próprias, digamos assim, características, né? Então, essa tiragem que eu tô fazendo não é pra você, na verdade, mudar a sua personalidade, mas é pra gente poder ter um pouquinho mais de clareza que certas coisas de modo exagerado atrapalham a gente, né? Então, por exemplo, às vezes a gente é muito trabalhador e gosta disso, e gosta de falar que mas às vezes esse trabalho todo em excesso traz desgaste, traz cansaço excessivo. Às vezes a gente é muito alegre e gosta de falar pra todo mundo que é alegre e tudo mais. Mas essa alegria também às vezes tem que ser um pouco moderada. Tem situações que nós precisamos ser um pouco mais serenos e com mais calma. Enfim, e aqui vamos perguntar então pro oráculo qual é a principal parte da sua característica, consulente, que mais te atrapalha? Pra gente ver aqui direitinho qual é o desdobramento disso. Então vamos lá. Então vamos aqui. Montinho 1, elefantinho com a roupinha azul escura. Montinho 2, elefantinho com a roupinha azul clara. Montinho 3, elefantinho com a roupinha marrom. Tá certo? Vamos começar aqui a leitura. Para quem escolheu o montinho 1, vamos ver qual é a principal. Vamos ver aqui. Gente, para quem escolheu a opção 1, a principal característica aqui que eu vejo que te atrapalha Bom, vamos começar a falar dessa carta 5 de ouros. É uma carta que aponta muito para escassez. É uma carta que aponta muito para falta, né? Então aqui, de repente, olha só que interessante, né? Como a pergunta que eu fiz foi exatamente qual a característica que mais te atrapalha. Então aqui eu vejo que são pessoas que reclamam muito. Então assim, são pessoas que estão sempre de repente falando ou pensando, tá? Que falta alguma coisa, que falta fazer isso ou aquilo, que falta dinheiro. Então, se você de repente se sintonizou com essa pedrinha azul escura, começa a pensar um pouquinho nisso, tá? Se você não tá. Eu vejo aqui para muitas pessoas também um excesso de realidade. Então, vamos supor, a pessoa entende o mundo e na cabeça dela a realidade é essa. A realidade é a escassez. A realidade é que tudo vai dar errado. A realidade é
Então, por que eu tô falando isso? Que aqui já vem já a rainha de paus, né, do lado. Então, eu vejo que são pessoas que, muitos de vocês, tá? Não todos, mas de qualquer forma, como saiu a carta de 5 de ouros que representa a escassez, quem se conectou com essa pedrinha, de alguma forma tem uma tendência a reclamar das coisas que falta, que não são tão boas como deveriam ser. E aqui, para muitos, né, para boa parte das pessoas que escolheram, essas pessoas têm uma, uma vontade de defender isso, sabe? Não só a pessoa pensa que falta, que tá tudo errado, que falta dinheiro, não sei o quê, mas às vezes elas criam teorias assim pra dizer isso, né? Vamos falar dessa forma assim, pra exteriorizar, que colocar um sentido nisso, uma lógica, que tudo é escasso, que o sistema não funciona, que, sabe? E muito dessa parte, dessa característica, vem de uma coisa meio maternal, no sentido assim, as pessoas não fazem isso que são maldosas, não, pelo contrário, elas querem que tenha abundância para todo mundo, né? Só que o problema é que essa vontade de querer que tenha abundância para todo mundo, aqui nesse jogo, junto com essa carta de 5 de ouros, faz com que ela crie toda uma teoria de que tá tudo sempre faltando, sabe? Tá tudo sempre ruim, né? Então, eu vejo muito isso nessa tiragem. Bom, e aqui, como ainda nessa energia aqui de falta, de escassez, vem o 7 de espadas, que também é uma carta, assim, bem, digamos assim, negativa, né? Nesse sentido. É uma carta que remete a muito à ilusão, à mentira, né? Então, o que eu falaria, assim, pra pessoa que escolheu esse elefantinho? O que eu falaria? Gente, vamos tomar cuidado pra gente não construir um castelo de teórico de que tá tudo dando errado, só pra alimentar essa sua característica que de repente tem um pouco a ver com a sua personalidade, de ficar colocando foco no que falta. Falta dinheiro, falta política pública, falta isso, falta. Eu sei que no fundo, como apareceu aqui uma dama, né, de paus ainda, me remete muito a uma sensação de que isso vem de pessoas que querem que o mundo seja maravilhoso, que todo mundo seja abundante. Assim, o motivo pelo qual vocês pensam assim não é ruim, mas o problema é que isso afeta vocês, né? Essa mentalidade de escassez, essa mentalidade de tá tudo sempre faltando, é ruim no final das contas, né? Atrapalha o desenvolvimento da sua vida e, consequentemente, atrapalha, de repente, a distribuição dessa abundância toda, porque vocês podem atuar para, né? Não só ficar falando que tá tudo dando errado, né? E aí eu vejo que quando vocês trabalharem com isso, perceber que tá em excesso, tá muito em excesso essa questão da falta, essa questão vocês saírem dessa ilusão, né, que foi criada, dessa espécie de mentira que vocês acabam alimentando, eu vejo muita positividade no final das contas aqui, né? Que aparece o 3 de copas, o valete de ouros. Aí sim, trabalhando com essas questões que estão mais complicadas aqui no começo, eu vejo sim uma conexão, inclusive até mais espiritual mesmo, né? Quando eu digo espiritual, mesmo que você não seja espírita, sei lá, ateu, ou coisa assim, mas uma conexão com o amor. O amor, ele nunca é negativo, sabe? O amor, ele liberta a pessoa, ele faz com que a gente cresça, assim, evolua, fica mais saudável, fique mais com mais sabedoria, sabe? Vê com mais amorosidade tudo, não só parceiro amoroso, mas, sabe? Veja a natureza com mais amorosidade, veja as suas relações, a sua história, tudo, sim, com mais amorosidade. A sua vida muda,
né? Independente da personalidade que você tenha, mas se você começa a ver tudo com mais amorosidade, acaba criando uma sequência de abundância na sua vida, né? Sentimental, afetiva, inclusive até material, né? Para alguns casos aqui eu tô vendo, assim, uma questão de começar a criar ciclos de abundância material, né? Muito, muito interessante essa tiragem, essa primeira tiragem. Ela tá bem, assim, digamos, clara, assim, né? Bom, é isso que eu recomendo, então, para quem se conectou com a primeira opção. Vamos agora com a segunda opção. Do elefantinho da cor azul clarinha. Vamos ver. Qual é a principal característica que mais atrapalha a personalidade dessa pessoa, né? Bom, aqui como saiu a Dama de Ouros, aqui já é um cenário bem diferente, assim, da primeira, né? Curioso. Então, aqui como saiu a Dama de Ouros, existe um controle feminino muito forte aqui. Então, independente se você é homem ou mulher, existe uma carga feminina. Inclusive aqui eu vejo para muitas pessoas, curioso, né? Muitas mulheres, elas têm um autocontrole dentro de casa, né? No sentido material mesmo. Mesmo que não, às vezes tem muitas donas de casa aqui também. Eu vejo muito controle feminino, assim, sabe? Dentro de casa, mas aí você pode falar, mas é uma característica boa. Gente, é assim, né? Se tá em desequilíbrio, se tá em excesso, a gente tem que perceber, né? Porque se saiu nessa tiragem, de repente você consulente, principalmente mulher, né? Se for mulher, tá deixando as outras pessoas brilharem, digamos assim, né? Você tá tentando controlar muito todos os afazeres de casa, tudo. Sabe, eu vejo muita mulher aqui que manda os outros fazerem, faz isso, faz aquilo. Enfim, e se você for homem, também você tá com com seu lado mais introspectivo, muito aflorado, assim. Você controla muito, mas na sua introspecção, digamos assim, né? Você separa um tempo pra ficar pensando em como você vai controlar as pessoas, assim. Então, esse é um pouco que eu vejo aqui. Bom, como que essa característica de controle ela vai se desenvolver aqui, né? Aqui eu vejo, olha só, nossa, é muito interessante essa tiragem, porque aqui eu tô vendo o desenrolar de muitas energias aqui. Bom, o que eu vejo assim, são pessoas que têm muita amorosidade, mas que estão precisando reduzir um pouco essa questão do controle, principalmente controle material, né? De fluxo de dinheiro que entra, das coisas de materiais mesmo, né? Aqui o As de Copas remete a uma abertura de ciclo muito amoroso, o que é muito interessante, que já vai trazer muita vitalidade junto com esse 10 de paus aqui. Então, o que é muito curioso, porque aqui, nesse caso, eu vejo que não falta, assim, uma grande filosofia para aparar esse excesso de controle. Falta só um pouquinho de mais amorosidade. Você colocar o vigor no amor mesmo, assim, né? Então, olhar as situações com um pouquinho mais de amorosidade, né? Ver o outro, né? Olha pro outro e veja que, tipo, que tem pessoas ao redor, que elas
E olha só que curioso, né? Fazendo esse mecanismo, você vai entender que as pessoas, elas não são tão infantis como você imagina. Que elas sim têm autonomia. Aqui vem o rei de espadas, né? E a espada, nesse caso, ela vem trazendo para que corte, assim, certas ilusões, né? Que a pessoa tem. Então, nesse caso, eu acho que vem para cortar a ilusão de que as outras pessoas também são autônomas, elas também conseguem se desenvolver sem que você fique muito em cima, né? Bom, agora aqui o 5 de paus, ele é uma carta assim, digamos, né? Não, esse caminho não vai ser tão fácil, né? Porque aqui o 5 de paus junto com o rei de espadas remete assim que vai ter uma certa resistência ainda, né? Vai ter talvez uma certa resistência de você mesmo para aceitar que as pessoas são sim autônomas, que elas conseguem por conta própria fazer o que tem que fazer e tudo mais, porque você já está acostumado com essa energia de controle, né? Então, mas assim, como veio esse Ás de copas, ele vem para meio que iluminar, né? O naipe de copas ele é muito bonito, porque remete muito assim à amorosidade, né? Por mais que você, de repente, tenha um pouco de resistência em ver isso no final das contas, o Ás de Copas, ele abre um caminho, né? Então, acho que aqui o caminho é o amor, como sempre, né? Independente, né? O amor sempre é o caminho, né? Então, veja situações com um pouco mais de amorosidade, tire um pouco esse controle que, de repente, você quer ter das pessoas, né? Porque, às vezes, muitas vezes, esse excesso de controle me remete muito a uma insegurança, né? De você, de repente fazer tudo de um jeito que sempre dá certo, então você acaba repetindo isso, mandando todo mundo fazer daquele jeitinho, sabe? Mas de repente as pessoas podem fazer de um outro jeito que também dá certo, né? Então é isso para quem se conectou com a opção 2. Agora vamos para quem se conectou com a opção 3. Bom, a opção 3, o 3 de paus, ele fala muito sobre ter a vontade de fazer, né? Então é uma carta que eu acho muito curiosa, porque o 3, geralmente o número 3 remete à família. E o 3 o paus no naipe, assim, ele remete muito a um vigor. E o 3 de paus, o significado da carta em si, ele fala sobre a necessidade que você tem de sair, de se libertar, de buscar a sua independência. E olha que curioso, né? O que acontece quando uma pessoa, um jovem, enfim, uma pessoa, ela resolve sair da família? Isso geralmente causa intriga, né? Então, assim, o naipe de paus também ele remete a uma situação de discórdia aqui. Mas, enfim, parênteses à parte. Essa carta, nessa pergunta, remete que essa sua vontade de se libertar, de se desgarrar, de ser autônomo, de ser autêntico, de repente de repente não é a hora ainda, né? Como ela meio que apareceu nessa posição de lado negativo, né? Porque a pergunta é o que me atrapalha na minha personalidade, de repente isso, você de repente achar que já tá
essa questão da independência é muito curiosa, né? Porque a gente tem a sensação de que saindo da família, buscando um emprego, qualquer coisa assim, a gente vai ser independente, né? Mas no fundo, a gente tem que perceber que sempre a gente vai depender de outras pessoas, né? Seja você depender de um emprego, de um cliente ou de coisas assim. Então, o que eu recomendaria aqui é para que a pessoa se interiorize um pouco mais e não se sinta assim, como se fosse um peso assim para as pessoas, assim, sabe? Porque eu vejo que nessa tiragem muita gente nova já querendo sair, querendo buscar o mundo, mas de repente falta resolver algumas coisas, né? Então vocês podem ver que tudo que saiu aqui tem um monte de coisa para resolver antes de repente sair e buscar essa independência aqui, né? Por exemplo, tem questões de você não saber o que escolher ainda, né? Que precisam ser resolvidas, são questões que pairam muito, para qual caminho eu vou, o que eu preciso escolher, né? Então, pensar que você vai sim chegar um momento de você buscar essa independência, de você ir atrás mesmo do que sonha, do que quer. E só que também você vai ter que saber lidar com a frustração aqui do sete de ouros, né? Sabendo lidar, você vai ter que saber lidar com a frustração de, nossa, é isso que eu quis, mas nossa, não deu certo. Você vai ter que lidar com a indecisão. Nossa, será que esse caminho é o certo? Será que não é? Então, enfim. Você vai ter que. E esse 8 de paus, depois ele traz assim uma certa vitalidade, né? Mas assim, o caminho ainda é um pouco longo ainda, né? Talvez não vou querer colocar em tempo cronológico aqui, mas mais de forma mental mesmo, né? Então, o que eu vejo aqui é que para você conseguir essa independência, essa coisa que pulsa dentro da sua personalidade, eu vejo muito principalmente essa carta 7 de copas aqui. Interioriza mais, né? Busca para você resolver essas questões que pairam, que são de dúvida, de escolha, de qual caminho seguir, né? Busca o inconsciente mesmo, busca o que está no seu lado interior, né? Já vai preparando isso, porque daí sim você vai conseguir fazer essa trilha, né? Lidar com essas frustrações que de repente podem ocorrer de uma opção que de repente não foi, mas de fato, né? Você vai ter que ter essa coragem para trilhar essa trilha, assim, de frustrações, de coisas podem ser que não aconteça do jeito que você quer, e vai ter mais opções, e vai ter que escolher para depois ali finalizar. E assim, né, a leitura, ela sempre continua, né, porque a vida continua. O que eu tô vendo aqui é no momento, né, são questões para trabalhar no momento, assim. Então é isso, gente. Essa foi a leitura da terceira opção. Bom, quem gostou, dá seu like, se inscreve no canal e coloque nos comentários quais foram as reações, se bateu e quais são os temas que vocês gostariam de ver nesse canal, tá bom? Beijo, um grande abraço!